Boa tarde, hoje eu vou falar então sobre as síndromes quiasmáticas. Eu vou iniciar com uma leve introdução sobre o quiasma óptico. Os dois nervos ópticos eles se unem com a finalidade de cruzar suas fibras, parcialmente uma estrutura quadrilátera chamada quiasma óptico. O quiasma óptico ele é envolvido pela pia mater e aracnoide e é muito vascularizado. Ele tem 12 milímetros de diâmetro transversal, 8 milímetros no sentido antero-posterior e 4 milímetros de espessura. Então, ele relaciona anteriormente com as artérias cerebrais anteriores e comunicante anterior. Lateralmente, com a artéria carótida interna e com substância perfurada anterior. Posteriormente, com o tubo ercinéreo, que é a parte da substância cinzenta cerebral. Superiormente, ele relaciona-se com o terceiro ventrículo. Inferiormente, ele relaciona com o lobo posterior da hipófise, o qual se encontra alojado na célula túrcica medial ao seio cavernoso. A relação entre a posição do quiasma óptico e a posição da hipófise vão determinar o tipo de defeito de campo visual associado a tumores hipofisários. O quiasma óptico anterior ou prefixado, que corresponde a 5% dos casos, ele pode causar hemanopsia homônima contralateral por acometimento do trato óptico. Já o quiasma óptico totalmente sobre a hipófise, que são 12% dos casos, e o quiasma óptico projetado sobre o diafragma ou dorso da célula, que é na maioria dos casos, 79% dos casos, e o quiasma óptico posterior à hipófise ou pós-fixado, 5% dos casos, que pode corresponder a escotoma central por acometimento do nervo óptico. Então, aqui a gente pode ver uma breve ilustração, né? Se ele é pré-fixado, aqui ele está normalmente, e aqui está pós-fixado. Isso é em relação ao tubérculo da célula. No quiasma óptico, ocorre a decussação das fibras nasais, tanto dos maculares nasais quanto periféricas. As fibras temporais, maculares e periféricas permanecem do mesmo lado. Aproximadamente 53% das fibras cruzam e 47% das fibras não cruzam o quiasma óptico. As fibras temporais periféricas têm um trajeto direto, passando pelas porções externas do quiasma óptico e entrando na porção lateral do trato óptico. As fibras temporais maculares também têm um trajeto direto, isso é, elas não cruzam, passam para o trato óptico internamente às fibras temporais periféricas. As fibras nasais periféricas se cruzam no quiasma óptico, atingindo a porção medial do trato óptico oposto. As fibras nasais inferiores cruzam na porção anterior do quiasma e têm um pequeno trajeto em direção ao nervo óptico contralateral, antes de retornar para o trato óptico. Esse trajeto anterior das fibras nasais inferiores, formado pelo joelho de Will-Brandt. As fibras periféricas nasais superiores cruzam posteriormente as nasais inferiores. E as fibras maculares nasais cruzam porção posterior do quiasma. Então, aqui a gente pode ver a anatomia, né, do quiasma, o nervo óptico saindo, e aqui exatamente fica o quiasma óptico, que é onde as fibras cruzam. Então, uma síndrome quiasmática. As principais causas são o adenoma de hipófise, os meningiomas, os crâniofaringiomas e os aneurismas gigantes de carótida interna, que geralmente causam a perda de campo visual lenta e progressiva. Das duas causas quiasmáticas de evolução aguda são a apoplexia hipofisária e o acometimento do quiasma por doença desmielizante, que é um caso raro. O sintoma mais comum é a cefaleia, que acomete 70% dos casos. E eu vou falar das lesões e vou mostrar do campo visual quando há uma perda, como é que é a perda desse campo visual. As lesões que acometem o quiasma óptico, geralmente com fibrações
as fibras cruzadas nasais provocam o típico achado de hemenopsia heteronômica bilateral, que aí a gente perde esse campo visual aqui, ó, que é a hemenopsia bilateral, que perde o quadrante superior, né? Quando a lesão atinge o quiasma óptico inferior para superior, pode provocar inicialmente uma quadrantopsia bilateral superior e depois evoluir para a hemanopsia bitemporal clássica. E nesse caso, o exemplo é um adenoma de hipófise, que a gente perde aqui, ó, no campo visual. E nos casos que a lesão atinge o quiasma óptico de forma superior para inferior, pode provocar inicialmente uma quadranopsia bilateral inferior, que depois evolua para a hemanopsia bitemporal clássica, que é principalmente a perda inferior lateral, e ocorre geralmente no crânio faringiomas. E uma situação especial ocorre nas lesões que acometem a junção do nervo óptico com o quiasma. Provoca o chamado escotoma juncional. Caracteriza por um defeito central para o acometimento do nervo óptico ipsilateral, causando a redução da acuidade visual deste lado. E é um defeito supertemporal no olho contralateral por acometimento das fibras nasais inferiores. É mais comum nos meningiomas e no aneurisma de carótida interna, que acometem os quiasmas, mas também pode ocorrer nos adenomas de hipófise. E aí, mostra aqui, né, a perda do campo visual. A acuidade visual. A acuidade visual é afetada de forma tardiamente nas lesões quiasmáticas por conta da preservação dos hemicampos nasais. O exame da pupila geralmente é um defeito pupilar aferente em ambos os olhos, com ambas as pupilas apresentando contração reduzida à luz. Haverá um defeito pupilar aferente relativo apenas no caso de perda de campo visual assimétrica. Nesse caso, o defeito pupilar aferente relativo vai acontecer no olho pior. O campo visual vai apresentar pior no olho que perdeu. Na fundoscopia, as lesões iniciais, o exame nervo óptico e a camada de fibras nervosas é normal. Nas compressões prolongadas, desenvolve uma atrofia do nervo óptico, degeneração retrógrada. Nesses casos, haverá uma palidez setorial do nervo óptico no exame de fundoscopia. Muito importante a observação da camada de fibras nervosas da retina, cujas alterações precedem a palidez do disco óptico. O padrão da perda das camadas de fibra nervosa e, por consequência, o padrão de atrofia do nervo óptico são bem características nas síndromes quiasmáticas, sendo conhecida como atrofia em bando nervo óptico. As fibras comprimidas no quiasma óptico são as fibras nasais, as quais chegam ao disco óptico na porção temporal, fibras maculares nasais e fibras nasais periféricas. Dessa forma, a palidez ocorre em porções nasais e temporais dos discos, poupando a porção superior e inferior, e é um padrão em gravata borboleta. Como as fibras lesadas são as nasais dos dois olhos, a atrofia em banda ocorre bilateralmente nas lesões do quiasma óptico. O OCT é de grande utilidade na avaliação da camada de fibras nervosas em pacientes com síndromes quiasmáticas. Se houver perda do campo visual, mas ainda integridade das camadas de fibras nervosas, há maior chance de recuperação do campo visual com a descompressão. Então, a gente vê aqui, ó, uma palidez nessa região e nessa região que a gente fala que é uma atrofia em bando de nervo óptico. Outros achados, a gente pode ter alterações motoras que ocorrem no caso da lesão que atinge o quiasma óptico, estenda-se lateralmente em direção ao seio cavernoso, podendo acometer os nervos cranianos, o terceiro par craniano, o quarto e o sexto, que ocorrem em menos de 5% dos casos. Outras manifestações incomuns é o nistagmo em gangorra, si só, e caracterizado por movimentos alternantes em que um olho realiza elevação
e a intorsão, e o outro realiza o abaixamento e a extorsão. Ficou claro, gente, a questão da perda do campo de visão, porque muitas vezes todo mundo acha que lesão de quiasma, vou ter uma heminopsia única, heminopsia que ela é heterônima, ou seja, ela não é do mesmo, não é congruente, ela não é do mesmo lado. Então é importante isso, porém, nem sempre a gente vai ter esse padrão aqui. Vai depender da região do quiasma em relação, principalmente, o mais comum é adenoma de hipófise, né? Então, se é uma lesão mais extensa, normalmente você pode ter um acometimento do trajeto intracraniano do nervo óptico, então você pode ter uma perda difusa de campo de visão, uma baixa de visão com uma palidez, né, ipsilateral, com uma perda de campo temporal no olho, né, no outro olho, quando você tem uma lesão, um adenoma hipofisário, às vezes se estendendo mais de um lado do que do outro. E em relação ao quiasma com a hipófise, também, dependendo da região que está sendo comprimida, você pode ter perda bitemporal, como uma quadrantopsia superior ou inferior. Então, isso vai depender da localização anatômica do quiasma em relação à lesão. Então, isso é muito importante, porque muita gente fica só, assim, é a figura de livro, né, essa perda bitemporal, porém a gente pode ter quadrantopsias e pode ter também aquela alteração que você tem um acometimento extenso de um campo de visão com uma alteração só em quadrante superior do olho, né, contralateral. Depende do tamanho, né, e da Depende localização. do tamanho da localização do